Boa noite, maravilhosas e maravilhosos. Eu sou a Bia Furlan e esse é o Essência Estilo, um programa que traz posicionamento, transformação e bem viver. Aqui conectamos histórias reais, autoconfiança e tudo aquilo que conecta a sua essência ao nosso estilo. Transmitido ao vivo pela TV Metropolitana de Piracicaba, nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e pela plataforma Rádiosnet, com direção e coordenação de Fábio Moura e Danilo Teles. Nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores. Verdere Estofados. Inclusive, esses estofados maravilhosos aqui, que estão encantando o nosso cenário, é da Verdere Estofado. César Ótica, estilo que se enxerga. Os melhores óculos e o melhor atendimento é na César Ótica, gente. Júlio Celular, tecnologia com personalidade. Capinhas incríveis e os melhores celulares você encontra no Júlio Celular. Original Flowers, perfumes deliciosos, melhores essências importados, os perfumes árabes que todo mundo ama, eu pelo menos adoro, né? Você encontra lá na Original Flowers. Confraria Animal, amor, cuidado e diversão para seus pets. Pet Shop e creche com carinho. Eu levei os meus cachorros lá e eles ficaram encantados com o banho de ozônio, gente, é uma maravilha. Fernandes Furlan Negócios Imobiliários, há mais de 22 anos no mercado imobiliário, gente. Então, assim, é super confiança na Fernandes Furlan. Eliette Menegali Decorações, cenários que encantam, memórias que duram, decorações para festas e casamentos com locação de móveis especiais. Salão de Beleza 111 Carol Rosa. Beleza Express, meu cabelo eu fiz lá, minhas unhas, gente, tá uma maravilha. E agora, para esse mês de junho, elas estão fazendo promoções excelentes. Gustavo Albert e Soul Concept, cabelos e estilo com identidade. Meu loiro é de lá, eu amo, não troco por nada. Clínica Rara Beleza, beleza que vem de dentro, estética com propósito. Gente, acabei de fazer o meu botox lá esses dias e assim, não tenho o que falar da Priscila Martiniano, para mim é a melhor clínica de estética e biomedicina da cidade. XQZ Personalização, detalhes que contam histórias. Dei uma olhada, olha que coisa mais linda que eles fizeram para mim, aqui do Essência Estilo, maravilhoso. Todos os meus convidados sempre vão levar para casa uma lembrancinha feita pela XQZ Personalização. Eles são maravilhosos e tem o cappuccino da Bia Furlan e do Essência Estilo, gente. Então, só quem vem no meu programa, hein? E Shoes Company, estilo que veste sua atitude. Uma loja de moda feminina maravilhosa, bolsas, calçados e roupas maravilhosas de marcas excelentes. Esse sapato, inclusive, maravilhoso, é da Shoes Company, é da Vicenza e tem, assim, as melhores marcas você encontra na Shoes Company. Eu não troco essa loja por nada, né? Eu amo. E agora, quero apresentar as minhas convidadas de hoje. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Que nós temos um episódio muito especial com duas mulheres incríveis que vão nos inspirar com trajetórias e visões de um mundo maravilhoso, que é a Rose Cantares, advogada, consteladora familiar, facilitadora de práticas restaurativas e uma verdadeira força na transformação de vidas. Seu Instagram é @rosecantares. E a Monique Moreno, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento pessoal, alta performance e terapias baseadas em evidências. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui comigo, com a gente, né? Rose, vou começar com você, tá bom? Rose, eu queria entender melhor, conta aqui pra gente, que não conhece, não entende muito bem sobre constelação, como que você explicaria
O que é a constelação familiar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Obrigada. Por estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. É uma honra estar aqui, uma alegria poder Ah, compartilhar. por favor, o microfone. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu que agradeço a sua presença. Dizer que é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Sim. E o que fizer sentido para cada um e puder ser contribuição na vida de cada um, que seja muito aproveitado. Sim, com certeza. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, Bia? Eu sou advogada, né, há 22 anos. Eu trabalho também com as constelações familiares e organizacionais, então é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, né, sobre as constelações. E a constelação familiar é um método terapêutico que ela ajuda a identificar padrões inconscientes que afetam, né, os relacionamentos, que afetam a vida pessoal, a vida profissional. E ela ajuda a liberar bloqueios, né, porque ela traz o que está por trás do conflito, né? Ela ajuda a identificar padrões herdados, crenças limitantes, né? Olha, que interessante. É bem interessante. É um método terapêutico, né? Sim. E é isso. Muito legal mesmo, Rose. E assim, e ela é usada em quais assim momentos, por exemplo, que nem eu fiquei sabendo que você usa ela até na parte a parte de prisão, como é que é, de cadeia, como que é essa parte, assim, que eu não entendi direito, assim, me conta direito. Então, as constelações familiares, como eu comentei, eu sou advogada, né? Então, hoje, existe uma área no direito que chama direito sistêmico. Na verdade, não é uma área, é um método, né? Uma metodologia que você aplica a todas as áreas do direito. Então, o direito sistêmico, ele utiliza as ferramentas das constelações familiares para identificar o que está por trás do conflito, né? Olha, que legal. Então, a gente utiliza isso na advocacia para poder sair daquele padrão, né, dos conflitos. É uma forma de resolução de conflitos, né? Porque é isso que as pessoas buscam. Elas buscam resolver conflitos. Os conflitos. Então, o direito sistêmico, ele vem para resolver conflito. É um meio de resolução, né? Entendi. E é para aqueles advogados que têm uma postura conciliatória, né? Não combativa. Entendi. Muito obrigada, Rose. E a constelação familiar, você estava falando, né? Sim. Como que eu aplico, né? Você perguntou dos presídios, né? Sim. Que eu tenho um projeto na penitenciária masculina aqui de Piracicaba. Olha, que legal. Nós utilizamos as dinâmicas das constelações nos presídios, né? Então, a gente, uma vez por mês, tem uma oficina lá em que a gente aplica para poder trazer autorresponsabilização, autoconhecimento, porque a constelação é isso, ela traz autoconhecimento também para as pessoas, além de liberar bloqueios, né, identificar padrões repetitivos, padrões herdados do sistema familiar, identificar as crenças limitantes, o porquê que eu estou nesse padrão e não consigo sair. Então, ela vem para mostrar o que está por trás dos problemas das pessoas, problema de relacionamento de casal, problemas com filhos, né? Então, qualquer tipo de problema de relacionamento, ela serve como método terapêutico para identificar a real causa do conflito. Olha, que legal. E daí você vai uma vez por mês lá na prisão, na cadeia e faz Na penitenciária. Da penitenciária é uma vez por mês que existe o projeto. Mas existe também, né? Vocês têm um grupo que vai e faz um grupo de voluntários, né? Que o projeto é voluntário. E tem todo um procedimento, né? O projeto, são as pessoas que vão até lá, que tem que ter o conhecimento sistêmico, não é para qualquer pessoa, né? Sim, claro. Tem que ter o conhecimento para a gente poder aplicar as dinâmicas lá. Olha, que no legal. ano passado, de 2024, nós trabalhamos com internos que cometeram violência doméstica e feminicídio. Então, trazer o que está por trás desses padrões de violência doméstica, o que está por trás desses conflitos, né? Então, a constelação, ela ajuda a identificar tudo isso e trazer autoconhecimento para a pessoa não
rescindir naquilo, Pra não né? repetir, Não né? repetir, porque a gente repete muito padrão, né, do Sim, nosso sistema. sim. Porque a constelação, ela vê as pessoas não como uma pessoa individualizada, como Bia, como Rose, Sim. e sim como um sistema da Bia e o sistema da Rose. Então eu enxergo você como um sistema. Você chega para mim como um sistema que tem suas crenças, tem os seus padrões, Sim. né? A gente não só herda as características físicas que está no DNA, Sim, a as gente experiências também. entendi. A gente carrega dentro da gente, né? Tem a epigenética, que é sobre Entendi. isso, né? Então, é isso. Então, a constelação, ela ajuda a identificar esses padrões herdados, os padrões inconscientes, porque nós somos praticamente 95% inconscientes e 5% conscientes. Então, o que que nos movimenta, né? A inconsciência que nos movimenta. Então, às vezes, a gente faz coisas de forma automática, como dirigir, Sim. né? Então, na nossa vida também é assim. Que faz e tem a ver com as nossas ancestralidades, tem a ver com os nossos ancestrais também. Porque o Não. sistema, a gente chegou por último, né? Então tem todo um sistema por trás. Pai, Por trás da mãe, gente, pai, avô, mãe. bisavô. Então esses são os nossos ancestrais, né? Entendi. Eles vieram antes, pavimentaram tudo aqui pra gente. A gente só tá usufruindo do que a gente tá, Sim. porque eles vieram antes, né? Entendi. Então a gente tem uma história aí bem antiga, né? Que tá junto com a gente. Olha que legal. E daí tem todo esse estudo, então, na constelação, que você estuda toda essa ancestralidade, então. Você começa a ter a compreensão por que que você repete determinado padrão, Entendi. né? Ela ajuda a identificar os padrões e as emoções, né? Ai, que legal. É bem Uma pergunta. Aí, Muito legal, bom. identificou o problema, né? A situação. Qual o tratamento? Como que faz o tratamento? Ele existe? É você quem faz? Na verdade, o constelador, ele é um facilitador do olhar para a pessoa, né? Então, como que ela funciona? A gente trabalha com representantes do sistema do cliente. Então, o cliente vem, relata o seu problema, o seu conflito, né? Ela, tô com problema de relacionamento, tô com problema com meu filho, enfim. E aí, diante do que ele relatou, a gente coloca algumas pessoas para representar o sistema. Coloca uma pessoa para representar o cliente, né? E dependendo do que ele trouxer de ferramentas do problema dele, aí você começa a colocar pessoas para representar, tipo pai e mãe, o filho, né? E daí as pessoas que entram nesse movimento de representação, elas começam a sentir no corpo e agir de forma dessas pessoas que estão no sistema do cliente. E aí, através disso, o constelador, ele é treinado para fazer leitura corporal, leitura ali do que está acontecendo, e ele vai dando feedback para o cliente para ver se faz sentido ou não aquilo que está ocorrendo ali. E na maioria das vezes faz muito sentido, né? Entendi. E daí ele consegue ter insights e perceber onde que está o problema, por que que ele está emaranhado naquela questão, o que está por trás, através da representação. Porque às vezes você fala para a pessoa, mas ela mentalmente ela não consegue identificar ou fica na dúvida. E ali no campo, as pessoas representando não deixa dúvida. Então ela sente acontecendo aquilo, né? Olha, Então que você só interessante. consegue virar a chave quando você sente, Entendi. né? Então é um facilitador do olhar. Na verdade, a constelação ela pode não resolver, porque quem tem que acionar é o É a própria cliente. pessoa, A né? constelação ela só mostra Sim. onde que está o problema, onde está o conflito, né? E aí a pessoa ela vai ter depois todo um processo de assimilar aquilo que ela visualizou ali no campo e vai ter o trabalho de autoconhecimento, de se lapidar e É bem complexo, né? Na verdade, tem toda essa parte da constelação e daí também acho que tem a parte da psicologia. Acho que ela tem que se ajudar de outras formas também, né? Não só a parte da consteladora, com a parte da psicóloga também, né? Eu acho que tem que ajudar. A parte da autoestima também acho que ajuda aí. Eu acho que tem todo é um conjunto de conjunto, coisas, né? Eu acho que ela tem que se ajudar, É um né? conjunto de coisas. Porque sozinha acho que ela não vai conseguir. É que quando ela faz a constelação, vai chegando insights Sim, para ela, né? E
Bem interessante. E a constelação, ela não descarta os outros métodos, né? Sim, Problemas de saúde. Ela tem que consultar um médico, tem né? que consultar o médico. Então, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Entendi. É uma, É olha, uma que ferramenta. interessante. É mais uma, É. né? Porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito, né? Elas não entendem direito o que é a constelação familiar, né? Às vezes elas acham que é uma coisa que não tem nada a ver. A constelação que passa pra gente talvez não seja a mesma que você aplica. Então é uma pergunta. É a mesma que a gente vê em TikTok, Facebook, Instagram, que tem um bonequinho na bacia de água que vai mexendo. Eu sei que aquilo é uma metodologia, mas é o mesmo sistema? É o mesmo sistema, a essência é a mesma, né? Das constelações. O que existe são formas de representação. Tem a forma de representação com pessoas E com os bonequinhos. e com os bonecos. E a sua é como? É com as pessoas ou com os Eu bonecos? faço com os dois, mas eu gosto mais de fazer com as Com pessoas. as pessoas. Eu Você faço faz grupo. grupo. Eu tenho um grupo de constelação, né? Uma vez por mês, que eu faço no espaço onde eu atendo. Aonde que é o seu espaço? É no edifício Liberty, né? Vila dos Frades, né? Lá Olha, tem que o salão legal. de eventos, então uma vez por mês nós nos reunimos lá e fazemos as constelações lá. E qualquer pessoa que quiser pode Qualquer estar pessoa que participando? quiser pode estar participando. Não precisa constelar, né? Ela pode participar para assistir, para ver como que é, porque daí ela também, a gente fala que pega carona na constelação das outras pessoas, Olha, porque que daí, legal. porque na essência, os problemas humanos são sempre os mesmos, né? O ser Sim. humano não muda, né? Todo mundo tem problema. Quem tem filho com filho, pai e mãe, né? Relacionamento de casal. Então, essas Entendi. dinâmicas, né, são parecidas. Não são iguais, porque cada caso é um caso. Mas são Certo. parecidas. Então, é como se você acessasse esse conhecimento, o manual do ser humano. Né? Entendi. Como ele funciona e como que eu vou fazer para poder resolver o conflito, melhorar a vida dele, né? Enfim. Para se viver melhor, para ter mais paz, para ter mais... Ah, legal. Muito interessante. Uhum. Já volto com você. Agora, Monique, queria saber de você, Monique, como que você une o seu trabalho de psicóloga com a gestão de pessoas, o desenvolvimento pessoal no seu trabalho diário? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando desse bate-papo e trazendo um pouquinho aí da nossa experiência, da rotina nessa troca. Né, esses momentos são sempre muito ricos e importantes, né, principalmente para nós profissionais, podemos contar como funciona e Sim, com trazer para as certeza. pessoas, né, poderem entender um pouco mais aí e acessar essas ferramentas que nós podemos proporcionar aí nessa ajuda, né, desse autodesenvolvimento. Eu costumo brincar que onde tem pessoas respirando eu posso estar atuando, porque a psicologia é a base, né, aí para muitas maneiras de lidar com os conflitos e com a complexidade humana. Então, ouvindo a Rose falar aqui, com certeza nós humanos somos complexos, né? As questões muitas vezes são simples, mas pela complexidade do ser humano, elas se tornam difíceis, né, de serem resolvidas, compreendidas. E a psicologia, ela vem como uma forma de uma lanterna, eu costumo dizer, né? A gente vai iluminando o caminho e vai entendendo e mostrando aí as formas de você se perceber, de você direcionar aquilo, né? E conseguir ir resolvendo para que, de fato, você tenha uma vida melhor e mais leve. Com certeza. Quando eu olho para essa questão que você me trouxe, Bia, de como que eu atuo, né, dentro dessas caixinhas, quando a gente olha para desenvolvimento, né, de pessoas, eu preciso de uma base muito consolidada, né, de saber ouvir, principalmente, como direcionar. Não tem como você fazer gestão de pessoas se você não consegue acolher este outro, né? E também se conhecer muito bem, né? Acho que um bom gestor, ele passa por esse lugar do autoconhecimento. E é onde tudo acontece para todas as pessoas, né? Tanto para a minha atuação, para a da Rose também. O autoconhecimento é tudo, né? A partir do momento que a gente se conhece, nós conseguimos fazer melhores escolhas, conseguimos entender melhor o outro também. Com certeza. E aí a gente vai caminhando dentro desses lugares e ajudando as pessoas também.
Sim. Ah, com certeza, o autoconhecimento é tudo, né? Não tem como fazer nada sem se autoconhecer, né? E me dizer uma coisa, para as duas agora, a autoestima, ela engloba tudo isso que a gente está conversando, né? Porque tanto para constelação quanto para psicologia, que nem a Monique, ela atua também a parte da psicologia clínica, né? Isso. E ela trabalha com mulheres nessa parte de desenvolvimento da autoestima, né, Monique? Que a gente não Sim. falou aqui, mas na verdade, antes mesmo, né? Eu costumo brincar que é o carro-chefe, né? Sim. E aí foi até algo que nos conectou, Sim, né? Inicialmente. desde o início, né? Esse lugar do exercício, né? De olhar para esse ponto que é tão importante, né? Sim. Eu sempre reforço, né, nas conversas e na minha atuação clínica que a autoestima ele é um pilar extremamente importante e necessário, né, para sustentar essa edificação que somos nós, né? Sim. Então, a autoestima é onde a gente consegue, de alguma forma, né, construir todos os nossos desejos e dar, de fato, força para isso, Sim. né? Uma pessoa com uma autoestima saudável, ela é uma boa pessoa em todas as áreas da vida dela. Ela Sim. vive, né? Essa forma muito mais leve e feliz mesmo, e potente, né? Quando a gente olha para alta performance, independente do cenário, uma pessoa com autoestima adoecida, enfraquecida, dificilmente ela vai conseguir ter o mesmo resultado, né? E se colocar da mesma forma dentro desses diversos contextos. Até para empreender, né? Vai ser difícil ela estar empreendendo com a autoestima baixa, né? A autoestima tem a ver com o autoconhecimento, né? Sim, com certeza. Então, primeiro eu, né? Sim. Então, é importante você se cuidar, né? Você se priorizar. Sim. Para poder se fortalecer, para seguir com a vida, né? A autoestima, ela é muito importante. Ela nos ajuda a ter essa força, né? De conduzir as nossas coisas, de poder galgar nossos sonhos, né? Sim. Porque senão a gente fica projetando nossos conflitos, nossos problemas no outro, né? Com certeza. Então, primeiro a gente tem que nos conhecer, nos entender, para a gente fluir com a vida, para não ficar projetando emoções, expectativa no outro, né? Se auto-sustentar, se auto-gerenciar, né? Então, é muito importante a autoestima. É aquela parte, né? Como eu me trato para depois querer que o outro me trate, né? Como que eu vou querer que eu ser tratada se eu não me trato bem, né? É isso mesmo. E mesmo que o outro não me trate bem, se eu tô com a minha autoestima elevada, não vai me afetar, problema, né? Porque daí a gente sai daquele lugar de querer ser acolhida, querer ser vista, para ter a compreensão que o do outro é do outro, o que é meu, Sim. eu tô com a minha autoestima em dia, então eu tenho essa compreensão. Eu saio daquele lugar de querer ser compreendida para compreender, né, o outro. E você consegue tratar essa parte da autoestima com a constelação? A constelação, ela trabalha basicamente todas as formas de relacionamentos, né? Ela vai lá na raiz. O porquê que eu tô com a baixa estima, né? Então, a gente vai ver lá no campo. Não tem uma resposta pronta. Tudo é fenomenológico, a gente fala. Tudo é o fenômeno que acontece ali no campo. Porque nós também mudamos muito, né? Eu, Rose Cantares, hoje eu não sou a Rose de 5 anos atrás, 1 ano atrás, 1 mês atrás, né? Sim. Então, eu vou me lapidando, eu vou me mudando. E essa questão do fenomenológico tem a ver com isso, do momento atual, do que está acontecendo no aqui e agora, né? Então, a gente teria, às vezes, uma baixa estima no passado é diferente da baixa estima atual. São outros problemas, eu já cresci um pouco, são outras coisas que me afetam, então eu preciso ver no campo das constelações qual é o problema que está me afetando hoje. Às vezes é um problema de relacionamento de casal, às vezes é amizade, às vezes é problema que ficou lá na infância. Então, a gente teria mesmo que ver no aqui e no agora como que tá essa questão aí, o que incomoda a pessoa, porque ela vai trazer o que incomoda. E diante daquilo que incomoda, a gente vai ver no campo
Certo. Trazer E só complementando um pouquinho, né, Bia, o trabalho da psicologia e olhando, né, para a atuação clínica, ela vai olhar para esse ponto da autoestima e vai, claro, direcionar esse indivíduo para esse autoconhecimento, para que a gente possa chegar na raiz, né, de onde está essa falta, né, e como que a gente constrói, e a gente começa a desenhar e trilhar toda uma jornada de fortalecimento. Então, ali a gente vai ter inúmeras atividades, não só as reflexões que são necessárias para a gente conseguir fazer isso, mas a prática mesmo, né? Do que fazer, de como fazer, né? Do porquê que aquilo está acontecendo, né? De onde que surgiu, porque uma criança, quando a gente olha, ela tem no seu comportamento a evidência de autoestima geralmente sadia, né? Sim, elevada. Sim. E por que ao longo do tempo as coisas vão mudando, né? As pessoas talvez vão ficando um pouco mais retraídas, né? Com dificuldade de se posicionar, de se colocar como prioridade. Então a gente faz todo esse caminho, né? Desenha, desenvolve estratégias para poder ir trabalhando esse processo de cura. É algo que é sempre cíclico também, então tem os momentos, né? Uma vez adquirido, você não vai ficar o tempo todo ali, porque nós temos as experiências, os momentos, as coisas acontecem, mas uma vez que você sabe e percorre esse caminho da saúde, né? Da autoestima, desse fortalecimento, você consegue identificar quando algo começa a sair desse controle, né? Ou você já identifica pontos que pode vir a te trazer um prejuízo nesse sentido. Então, é muito importante. Aí, algo muito necessário de ser falado é que a autoestima, ela não é só a sua aparência. Né? Nós temos muito disso, assim, a ponta, né, É do que as iceberg. pessoas acham que a autoestima é a aparência, né? Isso. Ah, eu tenho autoestima porque eu me visto bem, eu me cuido. Sou vaidosa, eu sou né? vaidosa, então eu tenho autoestima boa. E nem se veste bem, acha que tem autoestima, né? E não é isso, Não. né? A autoestima é como eu sei me tratar, né? Eu me trato bem, né? São vários pontos, né, dentro disso. Então, é uma cebola, são várias camadas, tá? Sim. Mas essa questão da imagem, né, dessa autoimagem, ela só é a pontinha ali, o que aparece, né? O final, praticamente, A do autoimagem processo. é outra coisa, né? Tem a autoimagem, a autoconfiança e a autoestima, que são 3 coisas distintas, né? Isso mesmo. As pessoas confundem bastante. E você falando da autoestima, quando criança, me vem também que nas constelações, né, existem as leis sistêmicas, né, que são 3 leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca, né? Sim. Então, o Bert Hellinger, que foi quem trouxe a constelação familiar, ele fala que, quer você queira ou não, essas 3 leis, elas agem sobre nós, igual a lei da gravidade, né? Eu já ouvi sobre isso. Eu acho bem interessante essa parte. É bem Conta interessante. pra gente. Então, todos nós queremos pertencer, né? Sim. E todos têm que pertencer, do sistema tem que pertencer. Então, as exclusões é que trazem conflito. Sim. Né? Que nem, por exemplo, a autoestima, né? Quando a gente é criança, a gente quer pertencer à primeira família que a gente tem, que é o pai e a mãe, aquele núcleo familiar. Sim. Então, a gente faz muitas coisas para agradar os pais, para ser aceito pelos pais, né? E aí começa todo o papel do outro ser mais importante e a gente vai se deixando, Se né? deixando. Aí depois a gente vai na idade escolar, o que acontece? A gente quer pertencer àquele grupo de escola, a gente quer pertencer àquele grupo de amigos, né? Então a gente também age de forma a agradar aquele grupo, para se encaixar e para ser aceito, né? E depois a gente, na vida adulta, a gente tem que fazer o processo inverso, né? Então a gente sempre está se excluindo, sempre se deixando de lado para se encaixar em algum grupo. E o autoconhecimento é isso, né? Você em primeiro lugar. Né? Você em primeiro lugar. Aí você vai ter que... Com certeza, com quem você quer sentar Sim. nessa mesa, com quem você quer caminhar. Isso depois, né? No autoconhecimento. Então, às vezes a gente Quer procura dizer, você muito... faz o processo inverso longa, depois, né? Então, a gente procura muita validação no outro, né? Para se autoafirmar. Sim. Porque desde lá da infância a gente já vem nesse processo de querer agradar, para ser aceito, para pertencer, né? Então, aí a gente vem carregando tudo isso.
E depois a gente tem que se desfazer dessas Se coisas, né? desfazer. Se autoconhecer, ver o que faz sentido, o que não faz, o porquê que eu tô querendo agradar, por que eu tô querendo ser aceito naquele grupo, né? E daí vem toda essa confusão mental, né? Vem Que tudo muita gente isso. fica doente até, chega a Com adoecer, não certeza, chega? com toda Né? certeza. Muitas mulheres te procuram Inúmeras mulheres. doentes com isso. Sim, porque é um processo muito intenso, né? Quando você se perde desse eu, quando você já não se reconhece, ou você não consegue, né, de fato, saber o que você gosta, como gosta, né? E isso vai trazendo esse prejuízo, né, psíquico, que a gente costuma tratar em clínica. Chega a ter depressão até. Depressão, alguns transtornos de pânico, ansiedade, né? E alguns outros. Comparação. Muito, né? E assim, nós vivemos hoje um momento social com essa questão das mídias, né, das redes sociais, que intensificou tudo isso, Sim. né? Antigamente, as pessoas elas tinham que esperar o horário nobre para acompanhar a novela e ver qual que era o padrão que estava sendo mostrado, qual que era o belo daquela época. Hoje não, nós estamos a todo momento consumindo essas informações, né, do que é interessante socialmente, o que é bonito, o que é esperado do comportamento, né? E aí quando a gente olha para as mulheres isso se intensifica, Sim. né? Porque é natural, né? Esse lugar já é já é algo aí que vem, né, de uma certa forma histórica posto, né, para nós mulheres. Então tem o padrão da mulher profissional, a executiva, a mãe, a filha, né, a fitness, inúmeros papéis. Você olha no próprio, nas próprias mídias, nas redes sociais, aquele padrão, né? Exato. Então, um padrão que você tem que seguir, e se você não segue aquele, você tá fora, né? Então, muitas mulheres adoecem com isso, realmente, né? E você imagine, antigamente você tinha que supor a vida das celebridades. Então Sim. você comprava revistas, né? Acompanhava ali na TV, mas você não sabia como aquela pessoa vivia. Você imaginava. Hoje não, você segue essas pessoas. Sim. Então você vê elas tomando o shake perfeito, né? Fazendo aquelas refeições, as atividades físicas, que muitas vezes nós entendemos que é algo encenado, é toda uma narrativa construída para vender aquele estilo de vida, não de fato aquela pessoa vive. Mal sabe o que passa a pessoa por trás de tudo isso, né? Exato. Mal sabe o que passa por trás de tudo isso, né? E não há problema algum, né? Inclusive, um momento que a gente não vai viver um retrocesso disso, faz parte e é muito sadio quando você sabe usar na medida, né? A questão é o quanto que eu tenho de saúde emocional, de autoconhecimento, para identificar os recortes de cada coisa que aquilo faz sentido para minha vida. Sim. Né? Eu te acompanho e eu vi que você está usando um suplemento X. E aí faz sentido para mim? Eu preciso, né? Tá dentro da minha prescrição médica, né? Sim. Então eu tenho que ter essa saúde para me questionar, né? Ir 3 vezes na academia em um dia faz sentido para minha rotina? Faz sentido para os meus planos, né? Não faz, para do Fábio não faz sentido. Para mim também não faz muito, vai fazer o quê? Nessa linha de internet, influenciadores e tudo mais, e a gente tá falando de bebês reborn. Eu ia falar do bebê reborn. Eu pensei que eu ia passar ilesa. É um momento que eu acho super legal. Eu adoro tudo que é trend, tudo que é modinha, porque eu vivo do virtual. Mas parece que está mexendo com a cabeça de algumas mulheres. O que você... Sim, eu tinha certeza que eu ia passar ilesa desse tema aqui hoje, mas me enganei, né? Mas vamos lá, de fato, assim, é algo que tomou uma repercussão gigantesca, né? Até porque hoje, voltando para essa questão da rede social, tudo cai na rede social e toma uma proporção muito maior, Sim. né? Diferente de tempos que nós não tínhamos esse recurso, a gente ficava sabendo que fazia parte ali do meio onde nós existíamos. Então, essa condição, né, dos bebês, eles têm vários vieses, assim. Existe um caminho terapêutico, que aí não está sendo falado, né, e é de fato feito com profissionais capacitados, psicólogos, que às vezes é uma questão de trabalhar com aquela
a materialização, né, com o boneco ali, o trauma, essa cura, essa ressignificação. Mas porque isso as mulheres, a maioria ali, elas buscam algo que elas perderam, com né, na certeza. verdade. E- Com o bebê reborn, né? É e- isso que você está querendo dizer? Faz uma projeção. Elas fazem Isso. isso. E aí o que que acontece? Existem dois caminhos. E eles estão brincando, na verdade. Existe o com caminho isso. das pessoas que estão de fato vivendo uma dor, né? E aí com aquele boneco vamos dar um exemplo para ficar mais simples, né? Uma mulher que perdeu um bebê. E aí ela não está conseguindo elaborar aquele luto, de repente ela vê na compra desse boneco a possibilidade de experimentar e viver aquela emoção, aquele afeto, aquela troca com aquele bebê. Porque realmente eles são muito, gente, muito fofos, né? Muito parecidos mesmo, né? Com o E bebê. na história, né, Bia, a gente já via esse tipo de fantasia, né, dessa busca e de pessoas que rompiam de certa forma com a realidade, com aqueles bebês, né, dos anos 90, né? Sim. Eu tive alguns, adorava, e a gente via, né, mulheres maduras com um bebezinho daquele no colo, né? Hoje, com essa condição do bebê reborn, eles são muito realistas, né? Então, assim, tem até o toque da pele, tem as características. Então, isso torna tudo muito mais intenso, porque essa fantasia fica mais real, né? Então, não é mais aquela boneca que você comprava numa caixa, né? É um bebê que você vai buscar na loja como numa incubadora. Tem toda uma cena que eles estão construindo tem até dentro daquilo, né? Eles fazem até maternidade do bebê reborn. Tudo. Outro dia, né, olhando para esse tema, eu vi a cena, né, simulando um parto, né, cortando uma placenta ali. Então, a que ponto está chegando? E isso está, de fato, intensificando tudo isso, né? E nós estamos falando, no final do dia, sobre um adoecimento, uma dor, né? Falar isso, né? A sociedade está doente, né? E isso é uma dor latente. Essas mulheres, elas precisam de ajuda. Claro que tem algumas que é só porque gostam de colecionar. Tem uma outra, né, experiência com algumas a compra, se aparecerem, né, também. Hoje tem isso também, mas na grande maioria fala de uma doença, de uma dor, né, e da busca por viver e sanar este vazio, né, preencher esse espaço. Então, é uma fuga, né? Sim, da realidade, né? rompe, de encarar né? Rompe a com essa vida como ela realidade. é, né? Não estar no aqui e agora, você sim. porque a maioria das pessoas não estão mais no aqui e agora. Esse momento de internet, da democratização das redes sociais, acaba tirando as pessoas do foco para estar em outro momento, vivendo outras histórias. É uma fuga, né? Fuga. Uma fuga porque a vida não é fácil, né? Para ninguém. Não é Então, não é um mar de rosas, né? É. Vem coisas para você se lapidar, você se lapida, daqui a pouco vem outras, né? E daí eu acho que isso torna-se uma fuga, né? Esse caminho da fantasia, ele vai sempre existir, né? Quando a gente olha para nós seres humanos. Faz parte do lúdico, nós aprendemos isso desde a infância, né? E a gente vive, de certa forma, projeções, desejos, e assim a gente vai experimentando. Porém, quando a gente olha para o desajuste, o desalinhamento, o desequilíbrio de tudo isso, é que vem os adoecimentos, né? Porque, inclusive, essa questão dos bebês, ela é uma ferramenta de terapia para casos de Alzheimer. Sim, né? eu já vi em clínicas de idosos, idosos que têm os bebês, que têm as Exato. bonecas que brincam, que voltam, né, para a infância. Eu tenho outra visão. Sou fora da curva. Eu penso assim, mudou-se o brinquedo. Porque antigamente a gente cuidava, o videogame é viciante. Sim. Verdade. O Tamagotchi, aquele bonequinho que a gente tinha, aquele bichinho que a gente queria atrás da comida. Tamagotchi. Tinha gente que vivia daquilo. O meu bichinho tem que comer. Eu acho que só mudou o brinquedo. É verdade. Mas as doenças, esse tipo de afeição, de
de sentimento, ela já veio muito tempo. A essência é a mesma, É só muda o mesmo. instrumento, É que né? agora a informação chega mais rápido pra gente por causa das redes sociais. A gente vê, né? Antigamente não chegava tão rápido assim, né? E tem vários pontos, né? Claro que é algo que chega a espantar quando a gente se depara com mulheres chegando em hospitais com Sim, boneco sim. e desesperadas porque a criança está passando mal, né? E ela pra está mim, vivendo de fato aquilo, né? Elas estão A- a- sentindo Exato, aquilo, né? é Aquela real, dor. realidade, é né? real, É. né? E aí não tem como não Interessante, olhar né? para isso, né, com o peso que de fato tem que ter e a responsabilidade como nós profissionais temos que lidar com esses É um temas. desafio, né? Porque É um desafio. são temas que vão surgindo, né? De acordo certeza. com a evolução da sociedade, das coisas que vão acontecendo, novos problemas vão surgindo, né? E novas demandas para que nós profissionais, né, se desenvolva e encontre um caminho. Porque o que vai acontecer? Vai ter que começar a existir uma terapia voltada, No né, SUS. para isso. E grupos terapêuticos, inclusive, porque pela quantidade que nós estamos tendo, né, aí, recentemente teve um evento no Ibirapuera, um encontro das mães. com E os tinha bebês. assim, Reborn. vamos pensar quantas mulheres Ai, tinham vamos ali, comprar um né? bebê reborn pro Fábio. Vamos Ele fazer tá uma precisando. constelação E familiar para ver ali, tudo É. isso. E Precisa, como- para ver o que tá acontecendo com essas mães E aí aí. tem que ter toda uma regulação emocional, né, gente? A gente É. sei que é um assunto que de fato todos estão comentando Sim. e é de fato algo muito delicado, porque quando você olha que eles falam não é possível, né? E que momento que a sociedade chegou Se perdeu, nisso, né? Por que está acontecendo? Mas é só luz, né? Holofote, nós estamos tendo esses adoecimentos, essas fantasias, né? Esse romper com essa realidade, isso sempre aconteceu, Sim. né? E a gente só está tendo um pouco mais aí de visibilidade para tudo isso. Eu falei que vamos fazer uma constelação familiar, mas constelação é uma coisa muito séria, É né? muito sério. Para aquelas pessoas que realmente querem se lapidar, quer se autoconhecer, que quer ver o que está por trás, né? Daquele conflito, que a maioria das pessoas não querem, né? O autoconhecimento, ele é um caminho muito árduo, assim, difícil mesmo de ser percorrido, né? É difícil a gente difícil. aprender a se conhecer E mesmo, a gente não né? para nunca, porque Não. como bem a Rose pontuou, nós estamos evoluindo, né? Mudando, novas coisas nos acontecem e assim a gente vai tendo que ter mais e mais e mais conhecimento. E não tem sobre fim, né? O tudo. autoconhecimento. Você se limpa um pouco de algumas coisas, daqui a pouco Sim. aparece outras. E é muito desafiador assumir para você mesmo que você tem defeitos, né? Que você não é tão legal assim, que você também tem seus problemas, né? Porque o que a gente passa para as pessoas, a imagem, né? A gente é muito preocupado com a imagem também, né? Mas todos nós somos feitos de luz e sombras, né? Nós somos Todos nós somos, dual, a gente escolhe, né? Nós somos dual. Então, noite e dia, Sim. assim somos nós também, né? E todo mundo tem problema, todo mundo tem suas coisas para limpar, né? Sim. E a gente também na constelação, a gente fala muito em boa e má consciência, né? Que seria isso. Existe essa isso. parte da Existe. boa e má consciência. Como que é? A boa consciência é quando você faz de acordo com o padrão do seu sistema. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui em autoconhecimento, né? Então, se a gente quer evoluir, então às vezes a gente está repetindo o padrão da família, só que a gente vê que algumas coisas a gente não consegue dar um passo maior. Tipo, num relacionamento, a gente tem problemas, tá repetindo o padrão, a gente vê, quer sair daquilo, mas não consegue, né? Tem a vontade de sair daquilo, mas não consegue. O que me prende naquele conflito, naquela situação, né? Eu tô sendo leal ao meu sistema inconscientemente. Inconsciente. E enquanto eu viver nessa inconsciência de acordo com o que é legal do meu sistema, eu não vou evoluir. Né? Então, eu vou estar na boa consciência. Você precisa quebrar isso. Precisa quebrar esse padrão, né? Você vai sentir culpa a hora que você quebra, que é normal. Que foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a especialização em autoestima e confiança. Me A conta. gente precisou quebrar esse padrão para quebrar essa barreira.
Foi bem difícil para todas nós que estávamos lá, mas a gente precisou quebrar esse padrão para sair para ter essa consciência da autoestima, teve que tirar a parte da... é difícil de explicar, né? Mas tirar essa parte das nossas ancestrais, porque fala da parte que a gente... que leva a parte das avós, da mãe, a parte da materna, que a gente não foi aprendido a amar quando pequena, então teve que quebrar essa barreira para a gente saber que a gente pode nos amar e tudo mais. Então teve que quebrar essa barreira. Essa quebra de lealdades, ela tem que ser bem feita, senão... Pedir desculpa. Porque você tem que reverenciar o que veio antes, isso, né? Foi tudo isso tá que a tudo gente certo, fez. não tem tudo nada certo. fora do lugar. Não. A única coisa é que você olhou para você mesmo, através do autoconhecimento, pediu e eu quero fazer desculpas, diferente, né? Pedir permissão para fazer diferente. A gente agradece, reconhece, né? Daí foi um chororô. É bem muito lindo, bonito, né? assim, é muito bonito. É a parte mais bonita, assim, de tudo. Você só consegue mudar reverenciando o que veio antes, né? Então... É muito bonita essa parte mesmo, de deixar para trás mesmo, de agradecer. E é muito triste de lembrar, né, o quanto que elas são sofridas, né? As mulheres, né, das nossas ancestrais, que elas são, né? Porque elas não podiam fazer nada, né? Elas... Outras criações. É outra realidade, né? E teve alguns ganhos, outros não, né? Mas aí a gente vai cair para o julgamento também. Do que é bom, verdade, do que não é, do que é sofrido, do que não é, porque às vezes o que é sofrido para você não é para o outro, né? É difícil, É difícil essa questão de julgamentos também, né? É verdade. Então, na constelação a gente trabalha isso também, né? Sem julgamento, o constelador ele não pode ter julgamento, não pode ter intenção, ele tem que estar ali a serviço do sistema da pessoa, para ele conseguir ajudar e ser um facilitador para a pessoa chegar numa cura. Que bonito, né? Bonito, você tem que muito bonito. Você tem que estar centrado nisso, né? Você tem que ter um centramento, né? Que nem eu, para me centrar, eu faço meditações, eu gosto bastante, né? Me ajuda a sair do mental, né? Porque enquanto você estiver no mundo das ideias, no mental, você não consegue ajudar. Né? Você tem que se esvaziar, sair das intenções, sair dos julgamentos, para poder facilitar um olhar para a pessoa. Porque, às vezes, a gente está no julgamento, a gente acha que aquela pessoa está assim por conta que ela é uma chata, que ela é isso, que é aquilo, mas não é nada disso. Pelo sistêmico, o sistêmico explica o comportamento da pessoa, por que ela tem determinado comportamento, tudo tem uma explicação, né? Não é aleatório as coisas. Então você sai desses julgamentos e quer compreender o porquê que ela está tendo esse tipo de comportamento, qual é o padrão herdado dela. Que bonito, né? Você passa a ter um outro tipo de visão das pessoas, né? Quer dizer, ver também, sair desse lugar também de ter dó das pessoas, que todos têm força, por isso que é importante você enxergar o sistema. Porque imagine, olho para você, Bia, aqui. Coitadinha, né? Olha você, seus pais, seus ancestrais, olha o tamanho do seu caminho, né? Você é a última que chegou, né? Então você tem uma força, assim como eu também tenho. Então você reconhecer a força do outro também te tira do lugar de ser superior, né? De estar a serviço mesmo do sistema da pessoa para poder facilitar. Um olhar para que ela consiga enxergar uma solução ali naquele problema que ela trouxe. Muito bom. Legal. Gostei, viu? Uma dúvida agora para as duas, né? A gente falou até então de um tratamento mais pessoal, né? E quando é para empresas? Eu tenho um grupo de funcionários líderes que precisam ter um posicionamento mais firme e sair desse dozinha que eu tenho do funcionário e ser mais autoritário. Tem esse tipo de cuidado ou tem esse tipo de ensinar ele a identificar que aquele funcionário é legal, que aquele lá é altadinho, que não dá para ter no grupo? Tem como fazer isso no ambiente corporativo? Então, conforme eu mencionei das leis sistêmicas, né, que regem
A lei sistêmicas, ela rege também as corporações, né? A lei do Sim. pertencimento, a lei da hierarquia, do equilíbrio de troca. Então, se a gente está tendo algum problema na empresa, por exemplo, conforme foi questionado, alguma desordem nessas 3 leis, ou em uma lei só, ou em todas, ou em algumas, né? Então, a gente vai ter que parar para olhar, para ver o que está em desordem, né? Está tendo problema com o funcionário, talvez está tendo problema com pertencimento. A empresa talvez tenha que fazer um trabalho de pertencimento lá na empresa para poder trazer esse funcionário junto, para aumentar a produtividade. O que acontece também muito, principalmente em empresa familiar, os donos vão muito pro papel de pai e mãe do funcionário, né? Ah, tá. Então, às vezes a empresa dá demais também, tem isso. Daí dá um desequilíbrio, Entendi. né? E, às vezes o funcionário procura na empresa, né, esse acolhimento de pai e mãe e dá o desequilíbrio. Daí dá demais também. Tudo que sai do equilíbrio dá problema, né? Então, precisa olhar nas organizações, né? E daí Qual você a lei faz que foi, tudo qual e- a lei que foi quebrada, Aham. o porquê que está com aquele conflito, né? Tem várias maneiras de poder sanar os problemas das empresas, né? E daí você faz a constelação em conjunto na empresa. A constelação da empresa é diferente da constelação familiar. Ah, é né? diferente? É diferente. Como que ela é feita? Depende do que você quer ver também, né? Às vezes, uma empresa, sei lá, ela quer lançar um produto. Ela tem um produto no mercado, ela quer lançar um segundo produto. Será que vai dar certo? Né? Vamos ver no campo. Aí você põe representação dos produtos, do produto que já existe, do produto que você está querendo vender. Será que esse preço vai ser legal no mercado? Vamos trabalhar com precificação e valor. Vamos pôr um representante do valor, um representante do preço. Então, você consegue antever se vai dar certo ou não, quais os problemas que a empresa vai ter, né? Eu gosto muito, quando fala de empresa, da Granado, sabe? Sabonetes. Sei. Eu acho muito bonito a forma como eles conduzem ali, porque você vai na loja da Granada, a Granada acho que foi fundada por portugueses. E hoje o grupo que comanda a Granado é ingleses, né? E eu acho bonito que em todas as lojas tem uma foto no fundo, assim, do caixa, dos ancestrais, dos antepassados, do fundador, né? E dos primeiros funcionários. Ah, é? É uma reverência àquilo que veio antes, né? Olha que legal. Então, Vou é muito, reparar nisso é quando muito eu for. importante você, na empresa, Aham. respeitar o fundador, né? O idealizador Sim. daquele projeto. Então, não respeitar também o fundador, a ideia dele, também gera conflito e muitas empresas podem até quebrar por conta Olha, disso. Eu já fui em pizzaria que tem o fundador, que tem foto dos ancestrais. Em pizzaria antiga, Não que inclusive. precisa ter, Aham, né? Mas eu já fui. É um já que tem reconhecimento foto. interno, né? De você ter no seu Sim. coração esse reconhecimento, né? Essa reverência, né? Para aquele que veio antes e fundou. Mas eu já vi em pizzaria famosa, pizzaria boa e famosa, sabe? Que tem as fotos, tudo. Quer dizer, pizzaria de sucesso, né? Geralmente, né? Porque com não certeza é empresa respeito de o que veio sucesso, antes, respeita as leis sistêmicas, né? Daí as coisas fluem, né? Fluem, olha que interessante. Mas a organizacional é um mundo à parte também, né? É muita coisa para se ver, para se falar. Nossa, é bastante coisa mesmo. E dentro da psicologia, né, organizacional, a gente já atua com outro viés. Né? Então, assim, de identificar quais são os possíveis problemas, desenvolver essas pessoas que estão dentro daquele ambiente corporativo, seja líderes, seja liderados, né, seja alta gestão, todas as pessoas precisam, né, passar por esses processos, tanto de autoconhecimento, porque, de novo, a gente volta para esse ponto, quem se conhece bem, lidera melhor, também consegue ouvir melhor, desenvolver melhor os talentos, né, fica até mais rápido e fácil de identificar quais são os talentos dentro do seu time. Sim. Né? E um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente colocar é que agora, né, ficou vigente dia 26 a lei da NR01, né, a normativa
que vai regulamentar toda essa questão das empresas olharem para a saúde emocional dentro do ambiente corporativo. Olha, que então, agora é interessante. lei, né? Nós temos 1 ano aí para as empresas se ajustarem Se dentro organizar. disso. E dentro dessa questão, ela vai ter que olhar o mapeamento do que é aí os riscos psicossociais que dentro daquele ambiente pode estar, né, apresentando para essas pessoas e quais são as ferramentas, quais são os caminhos que eles vão tomar para sanar ou minimizar, né, esses problemas. Então vai vir muito treinamento, né? Vai ter muito desenvolvimento e isso passa, lógico, depois desse 1 ano a ter penalidades, né? As empresas vão ser multadas caso não tenham feito ações para isso e não mantenham dentro delas esse olhar. E o que isso está contando para a gente, né? Isso está virando lei, né? Olha a importância deste olhar para a saúde mental no ambiente de trabalho. É que o sistema está colapsando, né? E aí não é porque o pessoal é legal e aí vamos chamar vocês para participarem deste olhar. É que o nosso sistema de saúde não vai dar conta de atender toda essa demanda, né, de adoecimento, de afastamentos e assim, são números que assustam quando você avalia. E aí ele fala para as empresas assim, ó, bonitos, venham aqui que agora a gente vai dividir esse problema e a partir de agora isso também é problema de vocês e vocês vão ter que dar conta disso, vão ter que cuidar e fazer gestão disso dentro das empresas, porque nós não temos como dar conta de tudo sozinho, né? Nossa. Então, isso é o que está, de fato, posto dentro de tudo isso. Né? O Brasil hoje é um país no pódio da ansiedade, né? E depressão também. Nós, com um clima lindíssimo, tropical, temos um índice absurdo de depressão. Isso a gente só vê nos países ali que tem, né, pouca luz solar, pouca essa questão de todo o clima. Acontece? Por que você acha, Monique, que acontece tudo isso? Por que as pessoas estão tão adoecidas dessa forma? Bom, nós temos dentro do nosso contexto, né, social e de país, questões de muita desigualdade, né? Então esse é um grande ponto que puxa tudo isso, né? Todos nós, inclusive, né, com acesso e com uma carreira feliz, né, de sucesso, nós chegamos ao supermercado todos os dias e a gente se depara com a mudança de valores nas coisas, né? Todos os dias uma novidade, né? E a gente não vê as pessoas conseguindo fechar essa conta, né? Isso traz um peso significativo, porque você imagine um brasileiro hoje, né, com um salário mínimo, com uma família, né? Como que vive? Que perspectiva que tem de futuro, de felicidade, né? E quando a gente olha para bem-estar, as necessidades básicas é o primeiro degrau dessa pirâmide, né? O primeiro ponto. A gente precisa comer, dormir, né? Ter lazer. Ali é o primeiro, né? O primeiro as necessidades básicas. E hoje nós estamos vendo a nossa sociedade não conseguindo ter o básico. Não ter nem o básico, ainda mais. E aí como é que você começa e nas outras aí, que nem a pirâmide, né, de Maslow, isso, né? é ela Vai mesmo. subindo. Como que você sobe? Né? Se a gente esbarra na primeira etapa, na grande maioria. Então isso também é um ponto, né, que traz aí esses números altíssimos. A questão da ansiedade, ela foge um pouco disso, porque a gente aí vai ter outros componentes, como o estímulo com o celular, muita tela, o tempo todo você tá ali, ó, em vídeos de segundos. E já começa desde cedo, né? De já muito cedo. já, né? Né? E toda essa questão de ver o mundo e você querer chegar neste mundo e de uma forma muito mais rápida. Tem as questões sociais, as geracionais, e tudo isso vai cada vez intensificando e colocando mais uma gotinha ali dentro, né, desse balde. Então, é de fato um momento delicado, né, para o país.
As empresas, elas vão ter um trabalho aí desafiador, porque o que é de dentro e o que é de fora. Nós somos um único ser, né, composto por todas essas questões, né? E aí, como que a gente vai conseguir dentro desse universo? Então, são inúmeras conversas, ainda não se sabe ao certo como vai ser feito, mas vai ter que ser feito. Então, tem empresas aí já se adiantando, fazendo, né, toda uma questão de treinamento para esses líderes, para poder educar também essas pessoas e buscar maneiras agora de como as empresas vão, né, acolher esses adoecimentos, darem direção e trabalhar muito na prevenção disso, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto é a prevenção, né? Isso. É a prevenção mesmo. E como que a gente consegue chegar nisso, né? O equilíbrio. A vida pessoal e profissional, elas precisam ter harmonia e sinergia. Olha a sistêmica aí do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Então, a gente precisa olhar intensamente para isso de uma forma muito consciente, né? E independente de como é a sua vida, de qual seja a sua renda mensal, né? Você consegue ajustar isso para que você consiga ter, né, a relação feliz fora do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Isso é algo que todos nós, seres humanos, conseguimos fazer com o que a gente tem hoje. E as mulheres, por exemplo, que não trabalham em empresas, as mulheres que empreendem sozinhas? Ainda mais desafiador, né, mais Bia? desafiador. Qual a mensagem mais que vocês podem estar passando para elas, assim, sobre ajuda para elas terem a saúde mental, um equilíbrio, para que elas consigam estar se organizando, porque elas têm a casa, elas também têm os filhos e elas têm que trabalhar fora. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio, né? Tem que ter um tempo... E como que elas buscam o equilíbrio? Tem que saber dividir aí, né? Tem que ter o tempo com o filho, tem que ter o tempo para ela, sair fazer uma caminhada, se não tiver um dinheiro para fazer uma academia ou algo que goste, pelo menos sair um pouquinho, né? Porque a caminhada, ela também oxigena o cérebro, né? Sim. Movimenta as nossas células, enfim. São muitos desafios, né? Para as empreendedoras, né? Sim. Que tem que... Um dia ganha um valor, outro dia ganha outro, tem conta e boleto para pagar, né? Mas a vida tem que ser leve. Sim. Né? A vida não é só boleto para pagar, não é só problema. Às vezes parece, né? Parece. Às vezes parece ser. Mas a partir do momento que você sai dessa frequência de que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, e você, olha, vamos voltar para a autoestima novamente, né? Olha para dentro, né? O porquê que eu tô nesse movimento, né? Eu tô infeliz nisso. O que eu tenho que fazer para voltar, né? Sim. São coisas simples, né? A felicidade é simples, né? A gente que complica, né? Às vezes você encontra uma felicidade num bom prato que você gosta de comer, né? Então faz tempo que eu não faço aquele prato, vou fazer um passeio com meu filho, faz tempo que eu não dou atenção pro meu filho, porque a vida vai nos atropelando, né? A gente às vezes não tem... eu vejo, assim, lá no escritório, inclusive, assim, quando eu faço atendimento, principalmente de empresários, isso não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com empreendedorismo, não tem a ver com baixa renda, alta renda, tem a ver com o ser mesmo, sabe? E eu vejo muitos empresários lá no meu escritório relatando que não tem tempo para o filho, porque trabalha muito, porque é muita responsabilidade, é muita família também para cuidar, né? A gente não vê esse lado do empresário, né? Sim. Que são várias famílias que estão ali, ele tem que correr atrás para poder sustentar todo esse sistema, né? E eu vejo muito, eles relatam lá no escritório, eu não tenho tempo, eu saio muito cedo, meu filho está dormindo, eu volto, meu filho está dormindo, né? Então, eu acho que é qualidade de tempo com o filho, né? Porque às vezes a gente não tem qualidade, não é a quantidade. É a qualidade. É a qualidade. Né? A qualidade do momento, a qualidade de você estar ali com seu filho ou com você mesma, né?
presente, né? Uma música ela eleva a autoestima da gente, não eleva? Leva. Nossa, quase todo dia eu coloco uma música às lá. vezes até tomar um que eu café com gosto, você mesma, né? Assim, O tempo fala de qualidade, tempo de de presença, qualidade, isso né? é muito importante. Com você mesma, às vezes, né? Que a gente fala, e a gente não se dá o devido valor, né? Que às vezes não é nem com alguém, né? É com a gente mesma, Eu né? acho que é se com a gente olhar mesmo. pra gente mesma, né? Pegar e O tomar um ponto é esse. cafezinho. Sou eu, né? E dentro, né, Bi, olhando aí para a forma como eu atuo dentro desse recorte, a gente tem que entender que existem comportamentos para o empreender. Né? Então, assim, todos nós temos capacidade porque comportamento se aprende. Sim. Você não precisa ter nascido um empreendedor nato, né? Como tantas lindas histórias nós nos deparamos ao longo aí da jornada, né? Que nos inspira, isso é muito bom, né? Sim. Porém, é tirar um pouco esse lugar do empreender, dessa fantasia, desse universo fácil, dessa vida com a sua própria agenda, que não é bem isso a realidade. Né? Então, quando eu trabalho as mulheres dentro desses desafios, eu trago muito para esse lugar da realidade, da consciência, né? Acho que a Rosi entende desse lugar, né? De o que está atrás desse sonho, desse desejo, olha muito para isso, né, Rosi? Mas eu olho para a questão um pouco mais prática, né? Tá bom, como que vai ser, né? Quais são os comportamentos que você já tem? Inclusive, a gente tem testagem para isso, então, eu já tenho esse comportamento que me leva a ter sucesso no empreendedorismo. Sim. Porém eu não tenho essa habilidade. E qual que é o caminho, então, para a gente desenvolver, né? Para você conquistar esses pontos. E tratar, né? E trazer a mulher, porque a gente está olhando para esse recorte, para esse lugar. Porque agora ela é dona do negócio dela. Ela é o negócio dela. Uhum. Então, ela tem que ter toda uma questão estruturada para sustentar isso, sem deixar de lado a vida da mulher que habita ali também, né? Que muitas vezes mãe, né? Tem que ter tempo ali para a sua vida pessoal. E sem equilibrar tudo isso, nem um lado nem outro. Né? E as mulheres costumam se culpar muito mais. Quando você vê homens empreendendo, eles conseguem ser leves no sentido de tá tudo bem a minha esposa cuidar disso e eu trabalhar aqui, Sim. ela cuida ali. Ele lida melhor com esse ponto, né? Isso é uma questão histórica, social, enfim. Mas nós mulheres precisamos desenvolver este lugar de delegar e de estar bem com isso, né? E entender que também quando eu estou presente, eu estou totalmente presente. E isso vai deixando esse processo mais leve e, por consequência, com maior sucesso, né? Porque é uma jornada incrível e quando vira-se as chaves, né? Entende como fazer. A gente vê aí mulheres se destacando, né? E tendo, de fato, esse sucesso, essa conquista. Porque a habilidade não nos falta. Com certeza. E às vezes pelo sistêmico também, que a gente observa, às vezes a mulher está empreendendo e não está tendo um sucesso. Será que ela é a primeira do seu sistema a estar empreendendo, né? Qual é a lealdade que ela estava antes, né? Então a gente consegue também destravar essas questões de empreender, né? Talvez ela, o sistema dela, a mãe não empreendeu, alguém da família, parece que ela não tem uma permissão para empreendendo. Olha que interessante. Né? Não é que ela não tenha, é que ela está inconscientemente no padrão de lealdade com o sistema dela, de quer continuar... dizer, ela tem que quebrar o padrão para ela conseguir se desenvolver no empreendedorismo. Isso. Olha tem que interessante. Coisas... Quer dizer, tudo a gente tem que ir quebrando. Tem que ir quebrando, tem que olhar, né? Então... E são formas diferentes de se trabalhar o mesmo tema, o mesmo indivíduo. Sim, são ferramentas diferentes, né? A essência é a mesma. O que eu quero? E como você destravar, olha, né? Como você chega. Mas como que eu consigo destravar? Sim. Aí tem várias ferramentas que te auxiliam para isso. Entendi. Constelação familiar é uma ferramenta para isso. A psicologia é outra. Né? Mas tem que ver o que faz razão e o que você vibra, sentido. né? Com certeza. E eu ainda, né, acredito que assim, a gente não escolhe uma ou outra, não precisa haver essa quebra, né? Porque nós podemos nos beneficiar.
Sim. Sim. Pelo que eu tô ouvindo, Rose, de você trazer como é feito o seu trabalho, eu identifico assim que você deixa claro, torna um pouco mais visível para aquela pessoa que talvez tenha Sim. dificuldades no processo ali em análise de chegar, é como se você desenhasse, né? De fato, Sim, colocasse ali É como se você aparente, né? desatasse o nó. E aí daí a a pessoa partir precisa caminhar. E às Isso. vezes o caminho terapêutico... Exato, porque a partir do momento que ela Começa vê com a com você, constelação, termina com a ela vem psicologia. pra cá e identifica como ela faz. Encaminha com a... Começa com a Rose e continua com a Monique. mais ou Onde que menos está o esse problema? caminho. Por onde eu começo, né? A constelação, ela traz isso. E o processo da psicoterapia, ele te coloca no contato, né? Com essas questões, com essas feridas, com algumas coisas que talvez a pessoa nem tinha consciência, né? Porém, você mostra de uma forma diferente, né? Se materializa uma cena, uma situação, você traz de um outro lugar. Ela revela de uma forma objetiva, né? A constelação, ela é clara. Sim. É aquilo. E aí, a partir disso, você precisa fazer alguma coisa, né? E aí, Por isso que eu falo que a constelação é um facilitador de olhar. Sim. Ela facilita, ela não faz. Ela mostra. Isso. E aí, a pessoa que vai ter que acionar. Talvez ela tenha dificuldade nesse acionamento. Eu vejo também na constelação, muitas pessoas ficam fazendo várias constelações. Faz uma hoje, daqui a pouco faz de novo, com o mesmo tema. Talvez... Não tem necessidade. Não. E talvez seja porque ela não está tendo dificuldade de olhar. Ela não quer olhar naquilo que se apresentou. Ela não aceita o que se apresentou. E aí ela quer uma resposta de acordo com aquilo que, mentalmente que ela acha, que ela espera. Entendi. Então, aí a pessoa passa por várias constelações e parece que não resolve. Não é que não resolve, é que ela não quer olhar, entende? Entendi. E aí, né, do meu lado, é o processo de aceitação, né? Então, você precisa se conhecer e esse autoconhecimento te leva para esse lugar. Na medida que você reconhece, você aceita e aí a gente desenvolve técnicas para você lidar com aquilo, né? Olha, então, legal. é assim que a gente caminha nesse processo de cura dentro da terapia. Muito bom, meninas. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês duas. Para vocês, o que significa essência? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Bom, vou começar então. Tá? Eu já vou puxar aqui. Essência para mim, Bi, é tudo aquilo que nos move e nos traz esse lugar de o que sou eu, né? O que eu sinto. Qual é a minha essência, né? A gente trabalha muito isso, né? De se perceber o que diz, o que é tão simples, né? Nessa forma do é tão meu, é tão autêntico, é tão automático, né? Então, para mim, a essência é esse brilho, é esse lugar que cada um tem, né? Que o meu é diferente do seu e que cada um tem a sua beleza, né? Essa essência nata sua. Então, para mim, seria esse ponto, né? Da beleza de cada um ser quem se é, né? Sim. Então, para mim, poderia ser essa definição de essência. Sim, muito obrigada. Essência para mim é quem você é, realmente, né? Sem fuga, sem rodeios, né? Quem eu sou, o que me faz feliz, o que me deixa bem, o que me deixa feliz. Para mim é isso, saber quem eu sou. Eu acho que é isso, saber quem eu sou e o que me faz bem, o que me deixa feliz. E para mim é isso, essência. É isso mesmo, meninas. Muito obrigada. Gratidão. Foi maravilhoso ter vocês aqui comigo hoje. Infelizmente, a gente quer saber mais. O tempo é curto. Gratidão. Foi maravilhoso a presença de vocês aqui hoje. E, nossa, é uma pena, né? Que o tempo é muito curto, senão a gente ficava aqui por muito mais horas. E obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão. Eu agradeço também a oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre as constelações familiares, né? Esse método terapêutico que nos ajuda a identificar padrões, né? Crenças, que nos ajuda a
a fluir com a vida, né? Com certeza. Gratidão, viu, Bia, Com pelo certeza. convite. E para quem quiser ter um contato com você, Pode procurar nas redes sociais, @rosecantares, né? certo. Aí lá no meu Instagram tem bastante material sobre constelação familiar. Então, as pessoas que tiverem o interesse, né? Joia. Pode seguir lá meu Instagram. E também deixar aqui que eu estou divulgando lá nas redes sociais mensalmente, né? As constelações em grupo, que eu gosto muito de fazer a constelação em grupo, né? Olha, Então, legal. para aquelas pessoas que querem conhecer, quer saber como funciona, Sim. mas não quer constelar, fica aqui o convite, Vou né? levar o Danilo lá para fazer Bom, Tá bom? eu gostaria de agradecer também, Bia, pela Obrigada, oportunidade. Monique. Foi um prazer dividir aqui com você, Rose, né? Esse Prazer foi bate-papo. E, assim, agradecer, né? Acho que cada oportunidade dessa a gente chega em mais pessoas, não só mostrando o nosso trabalho, mas trazendo para que elas possam, né, fazer alguns questionamentos, buscar essas respostas, né? Buscar viver de uma forma mais leve. Fico muito feliz que o seu trabalho, né, o seu espaço contribui para esse desenvolvimento, para as pessoas que te acompanham. Obrigada. Né? E é um prazer aí atender a tua audiência. Prazer é todo meu. E quem precisar dos seus serviços, onde te encontrar? Me encontra nas redes sociais também, né? O meu Instagram é @MoniqueMorenoPsi. Tem o Psi para facilitar ali a busca. Né? Lá também eu compartilho um pouco. Tem o WhatsApp, aí é só entrar em contato. Vai ser um prazer atendê-los e tirarem dúvidas, né? Quem tiver aí algumas perguntas. Tá joia. Muito obrigada, meninas. Bom, gratidão a você que nos acompanhou neste episódio tão especial. Que as histórias de hoje te inspirem a viver com mais verdade, coragem e beleza. Agradeço novamente aos nossos parceiros que tornaram este programa possível. Verdere Estofados, o conforto da nossa sala de estar é Verdere. César Ótica, estilo que se enxerga. Júlio Celular, tecnologia com personalidade. Original Flowers, perfumes deliciosos, fragrâncias únicas. Confraria Animal, amor, cuidado e diversão para seus pets. Pet Shop, creche com carinho de verdade. Fernandes Furlan, negócios imobiliários, imóveis que inspiram, seu estilo de vida em alto padrão. Eliette Menegali Decorações, cenários que encantam, memórias que duram. Decoração para festas e casamentos com locações de imóveis especiais. Salão de Beleza 111, Beleza Express, cabelos e unhas perfeitas no seu tempo. Gustavo Albert Soul Concept, cabelos e estilos com identidade. Clínica Rara Beleza, beleza que vem de dentro, estética com propósito e cuidado individualizado. XQZ Personalização, detalhes que contam histórias. Shoes Company, estilo que veste sua atitude. E, gente, esqueci de entregar para as meninas os cappuccinos da Essência Estilo, feitos pela XQZ. Muito obrigada. E é isso, muito boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, meninas.